irritado, irrita ela. Diga, não dê atenção ao que falaram de você. O que interessa é o que Deus diz de você nessa noite. Você vai alcançar o seu sonho, você vai chegar do outro lado, e eu quero estar sentado para te ouvir contar o seu testemunho. Se alguém concorda comigo, tire o pé do chão para adorar nessa madrugada. Aleluia! Tem coisa na Bíblia que é até difícil pregar. Tem coisas na Bíblia que a gente deixa só para os alunos de seminários de teologia, porque lá sai pancadaria à luz da Bíblia. Quer ver? Eu dar um nó na sua cabeça. Tem um homem na Bíblia que enquanto ele mentia, Deus estava com ele. O dia que ele contou a verdade, Deus abandonou ele. Sansão. Explica em casa depois. Ananias e Safira, tadinhos, venderam a casa por 50, falaram que venderam por 30. Embolsaram um pouquinho e levaram o resto no pé de Pedro ainda. Morreram queimados. Aí tem um Davi da vida que peca, adultera, manda matar o marido da mulher. E Deus disse, se alguém tocar nele, eu mato. Porque é um homem segundo o meu coração. Tem coisas que não dá para explicar. Não tente entender Deus, pergunte por quê. A loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria, está escrito. O homem mais manso na terra, na visão de Deus, para mim era um homem assassino. Mas para Deus ele era manso. Vai discutir com Deus. Deus falou, Moisés é o homem mais manso da terra. Mas Moisés matou um homem com a mão, enterrou na areia. E Deus continua, é o homem mais manso da terra. Não me pergunte por quê. A história de Jacó é uma delas. A história dele nos mostra que pelo nosso sonho vale tudo. A história dele diz que se você não está satisfeito com a vida que tem, lute contra quem for preciso. E observe aqueles que têm e não dão valor no que têm. Porque na verdade ele viu que o irmão dele não dava valor no direito da primogenitura dele. O irmão dele chegou cansado em casa. E Jacó tinha feito uma comida e disse, me dá um pouco de comida, Jacó. Troca comigo? O quê? Me dá o direito da primogenitura que eu te dou a comida. O irmão dele disse, do que vale ter direito de primogenitura? Se eu vou morrer de fome, me dá a comida aí logo. Na mente de Esaú ele estava dizendo assim, bobinho do Jacó. Será que ele não sabe que a bênção é minha? Esaú pensou que tinha enganado Jacó, mas quando ele fez esse ato, ele não tocou Jacó, ele tocou o Deus de Jacó. Porque homens ignoram atos pequenos, Deus não. Eu vou repetir. Homens ignoram atos pequenos, Deus não. Deus, você está vendendo a sua primogenitura por um prato de comida? Pronto. Lá vem Deus e abençoa Jacó. Jacó recebe a unção. Quando ele recebe a unção, a mãe dele diz para ele, some de casa agora, filho. Porque quando Esaú chegar, ele é caçador, ele é destro. Ele vai furar você com uma flecha, ele vai fincar você numa árvore. Jacó sai com tanta pressa que a Bíblia diz que ele sai sem nada na mão. No meio do deserto, quando as forças se esvaem, ele vai deitar no chão. E a Bíblia diz que ele pega uma pedra por travesseiro. Eu amo a Bíblia por causa das riquezas do detalhe. A Bíblia diz, e Jacó tomou uma pedra por travesseiro. Todo mundo sabe que quem põe cabeça em pedra não dorme. A Bíblia só está dizendo que aquela noite era mais uma noite de insônia para ele. Porque não ia suportar a crise de agora nem de ser um rejeitado, sofre com a ausência da família, sem a comida da mãe, com o desrespeito do pai e com a ira do irmão. Mas quando ele coloca a pedra por travesseiro, a Bíblia diz que naquele mesmo momento o céu se rasga e uma escada vem desenrolando do céu para a terra. E quando a escada chega aqui embaixo,
a Bíblia conta uma outra história que é muito magnífica. A Bíblia diz: e os anjos de Deus subiam e depois desciam. Eu fui ler isso em várias traduções, porque como a escada veio do céu, o natural é o anjo descer para subir. Mas na história de Jacó, a Bíblia diz que o anjo descia, subia e depois descia. Quando eu descobri isso, Deus me disse: filho, aquele que luta pelos seus sonhos pode pensar que está sozinho, mas os meus anjos não soltam ele por nada. Eu vou repetir: homens e mulheres de coragem não caminham sozinhos. O anjo do Senhor está ao seu lado. Possa ser que Deus tenha ficado em silêncio, mas Deus não fecha os olhos. Na noite de hoje o Senhor manda dizer que só falta o céu abrir e a escada descer, porque o anjo que está do seu lado vai subir, vai pegar o milagre, e já está descendo com o milagre aí. Se prepara, vai valer a pena a luta que você tem passado. É claro que tudo que o homem planta, ele... Com Jacó, a lei tinha que se cumprir. Foi trabalhar para um homem por causa de uma filha de um homem, e ele se apaixonou por ela. E o homem disse: trabalhe 7 anos que eu te dou essa filha. 7 anos de trabalho, e na noite de núpcias, embriagaram ele, e no escuro, ele possuiu a moça. Quando acordou de manhã, ele olhou do lado, ele pensou que era a Xuxa, mas era a bruxa. Ele foi brigar com o sogro, era outra. Aí o sogro dele: mais 7 anos eu te libero. Ele enganou e foi enganado. Trabalhou 14 anos para ter a esposa verdadeira dele. Ou seja, o que o homem planta, ele colhe. Mas a bênção permaneceu sobre ele. A crise existencial que Jacó viveu trouxe uma angústia sobre o nome dele, porque ele nasceu e chamaram ele de Jacó. Quando o pai perguntou a ele qual o nome dele, ele disse que era Esaú. Então, chamaram ele de uma coisa, ele cresceu pensando que era outra. E quando ele está velho, e ele olha para trás, ele vê que ele tem riqueza, ele vê que ele tem dinheiro, ele vê que ele tem uma família linda, tem filhos, mas não tem paz. Como ele vê que ele não tem paz, ele percebe que a vida não tem sentido, enquanto você não descobre para que é que você nasceu. Você nunca percebeu que o carro que você tem, o dinheiro, a casa, nunca te satisfaz? Você nunca percebeu que tudo que você tem, por mais que você tenha, você sempre tem um vazio? Por quê, pastor? Porque Deus quer te revelar uma coisa muito mais forte do que tudo isso. Alguns nascem para ter só uma vidinha. Outros nascem para ter uma vida que vai influenciar outras vidas. Toda vez que eu prego nessa igreja, eu entro por aquela porta, pelo portão lá já tremendo, porque eu conheço essas cercanias aqui. Existem lugares ungidos com unção específica. Esse ambiente é ungido com uma unção específica para levantar heróis, para levantar ministros, ministérios, para levantar pessoas que tenham chamada. Talvez você não entenda isso, mas todas as vezes que eu chego aqui, eu me lembro a primeira vez que eu entrei aqui. Eu vim falando isso no carro com o genro do pastor Cizino. Eu disse: eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui, e isso é toda vez que eu venho aqui. Eu guardo os meus pés, porque eu sei que todos os que estão aqui, se encontrarem aquilo que eu encontrei quando vim aqui a primeira vez, você vai chegar onde eu cheguei. Pena que só alguém disse amém. Vou te dar uma chance. Se você encontrar o que eu encontrei aqui, você vai chegar onde eu cheguei também. Ou você não quer ir lá? Ou você está acostumado com uma vida corriqueira, domingueira, de ser só mais um crente, reunir no final de semana para comer frango com macarronada e Coca-Cola, e passar o resto da semana falando mal dos outros? Ou você está acostumado a ir toda segunda-feira só para o círculo de oração, quando na verdade alguns já deixaram de ser círculo de oração, viraram círculo de confusão? Ou você é só aqueles jovens que querem apenas pertencer a um grupo de jovens que vai cantar no sábado e depois vai sair para a balada ou para a beira da praia lá em Balneário? Ou será que nessa noite foi o meu Deus que colocou um anzol no seu queixo e te trouxe para cá para te dizer: você pode ter quase tudo, mas você ainda não descobriu o que você é? Eu te trouxe nessa madrugada para revelar quem você é. Você não é só Jacó, você não é só Esaú. Há uma unção de Deus.